Olha, pelo menos 80% das crianças brasileiras até 5 anos consomem alimentos ultraprocessados, aqueles que passam por múltiplos processos industriais, contêm corantes, aromatizantes e outros aditivos e são associados a uma série de doenças. Esses dados são do Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil. A gente vai conversar sobre esse assunto ao vivo agora com a doutora Jaqueline Leps, que é nutricionista e pesquisadora do Enani 2024. Está conectada aqui com a gente. Que assunto importante, hein, doutora? Bom dia, muito bem-vinda. Bom dia, Wilker. Uma alegria estar aqui com vocês. Olha, alegria recebê-la também. Eu gostaria de entender o seguinte: esse número aí, particularmente, me surpreendeu. Na sua avaliação, por que as crianças estão consumindo alimentos ultraprocessados desde tão cedo? Wilker, os alimentos ultraprocessados, eles estão muito acessíveis para a população brasileira, né? Então a gente fala muito dessa questão do acesso em detrimento dos alimentos in natura, né, que são alimentos mais naturais que não passam por esses processamentos. A gente pode falar um pouquinho também sobre a questão do marketing excessivo, que estimula esse consumo pela população brasileira, e também das vulnerabilidades sociais, a falta de conhecimento sobre propriedades de alimentos, né, que contribuem também para esse consumo. Perfeito. E por que esses números preocupam tanto? Quais são os riscos que estão associados ao consumo desses ultraprocessados por pessoas tão jovens? Nessa primeira infância, né, a gente fala depois que passa ali o desmame, a gente vai começar a introdução alimentar, a gente sabe que a gente está ali formando um paladar. Então, se as crianças elas estão acima do peso ideal ou com má nutrição abaixo, elas têm mais chance de já nesse início da fase da vida que isso perdure com ela, né? Então, tanto na formação de hábitos, como também nesse peso excessivo ou inadequado para as outras fases, né? Então, ela tem mais chance de ser um adolescente ou um adulto jovem, né, que tem esses hábitos inadequados e já pode desenvolver mais precocemente uma série de doenças. Perfeito. E o que esse estudo mostra sobre a qualidade da alimentação das crianças brasileiras? E tem como a gente melhorar esse cenário, já que os fatores socioeconômicos estão tão presentes também quando a gente olha para a alimentação? Sim, Wilker, esse estudo, né, nós estamos fazendo a segunda edição dele agora, começamos em campo dia 29 de abril, com o Enani 2024, e esses dados do Enani 2019, que antecedem a pandemia, eles mostram que boa parte das crianças, elas estão consumindo dietas nutricionalmente inadequadas, né, ou seja, com uma dieta pobre em nutrientes, nutrientes que são importantes para essa primeira infância, nessa fase de crescimento e desenvolvimento, e com excesso de açúcares, calorias, sódio e também desses aditivos, muito por conta dessa introdução precoce de alimentos ultraprocessados na alimentação dessas crianças. Doutor, e é verdade que esses hábitos alimentares que são adotados ali logo na infância, eles podem de alguma forma influenciar na saúde da pessoa durante toda a vida, inclusive também, né, na rotina alimentar das pessoas para sempre, já que a senhora mencionou agora há pouco que é o período em que você está formando o paladar? Exatamente, né, a gente está formando esse paladar, esse hábito, né, então a gente está falando de preferências alimentares, e quando a gente está falando de alimento ultraprocessado, eles já são formulados para serem muito palatáveis, né, então eles são saborosos, mantém ali uma padronização nesse processo, então a gente formando isso bem ali na primeira infância, isso pode perdurar para as outras fases da vida, né, então gerar riscos aumentados para essa criança comparado a crianças que não consomem esses tipos de alimentos, né? Então, desenvolvimento de doenças crônicas a curto, médio e longo prazo, excesso de peso, doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, tudo isso a gente está vendo que está acometendo a nossa população cada vez mais cedo. Então falta educação alimentar e de forma bem direta, que tipo de doença, a que tipo de doenças de fato essa alimentação rica em ultraprocessados pode estar associada? A senhora mencionou aí doenças cardiovasculares, a obesidade e o que mais? Hipertensão, tá? Diabetes do tipo 2, que é aquele que a gente desenvolve, né, com o nosso modo de viver. Também, inúmeros tipos de cânceres, né? Os estudos longitudinais, eles têm mostrado isso pra gente, né? O quanto essa alimentação, ela está impactando nessas doenças a longo prazo.
E aqueles pais que estão com a criança em casa nesse momento, já iniciaram essa alimentação errada, tem como corrigir isso? Quais são os principais pontos que os pais irresponsáveis podem se atentar para tentar moldar essa alimentação para que a criança comece a ter apreço ali, a ter um bom gosto alimentar, né? A gostar dos alimentos saudáveis? Sim, Wilker, isso é muito importante, né? Nós temos inúmeras políticas, né, que visam, né, na escola estimular esse contato com esses alimentos menos processados, mas a família tem um papel muito importante nesse processo, né? Então, o que que a gente fala para essas famílias? Fazer compras em locais que oferecem mais variedade de alimentos in natura ou minimamente processados, feiras livres, né, para a criança participar desse processo de compras, né, desenvolver e partilhar atividades culinárias em casa, né, para que a criança, então, ela tenha contato com né, com esse produto e ela experimente de formas variadas, né? Então, a gente sabe que esse processo, né, para os tutores, para a família, né, por vezes é complicado, mas é importante oferecer, então, esse alimento, uma cenoura, um dia ralada, um dia cozida, de diferentes formas, né, para a alimentação saudável, ela ser prazerosa, para ela ser saborosa, né, para a criança ter uma boa experiência com essa alimentação mais in natura, né? Então, é importante que os pais tenham essas estratégias de estímulo, né, para que a criança desenvolva esses hábitos aí nessa primeira infância. Com certeza os pais têm um papel fundamental. Afinal, uma criança de 4, 5 anos não compra a própria comida, né? Então todo mundo tem que Exatamente, ter essa consciência e o exemplo conta muito também. Doutora, exatamente. obrigado, viu, pelo seu tempo. Até a próxima. Muito obrigada, Wilker. Obrigada a vocês. Tchau, tchau.